Um dos últimos indicadores divulgados nesse ano foi justamente o do desemprego. Agora, quais são as projeções para 2025? Enquanto isso, a alta do dólar não dá trégua. O nosso entrevistado é economista, especialista em governança corporativa, Carlos Caixeta. Como vai, Carlos? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite, Tiago, e boa noite a todos. Muito obrigado. É possível ter uma economia que gera muitos empregos? Muitas vezes o PIB vem surpreendendo no crescimento, mas ao mesmo tempo você tem uma inflação que corrói o poder de compra, alta dos juros e também o dólar em alta nessa reta final do ano principalmente. É possível ter esses dois lados, Carlos? Quando você tem uma economia muito forte, né, com muita demanda, as pessoas consumindo, você precisa ter também muita produção. A indústria precisa produzir e muitas vezes, como nós estamos observando agora, você tem esse excesso de consumo. Nós estamos crescendo há 15 trimestres seguidos, né? Então isso é muito bom, né? Eu falo assim, o economista muitas vezes é o orientador das decisões das empresas, o que vive a economia real, assim, né? Você tem a macroeconomia e você tem as decisões do dia a dia, né? As pessoas que vão na gôndola, vê os preços. O preço dos alimentos, por exemplo, cresceu nesse ano 8%, muito mais do que a inflação que a gente olha aí dos 4,5%. E esse é o mundo real. Esse é o mundo que faz, por exemplo, o presidente Trump lá ser novamente eleito dos Estados Unidos. As pessoas vão na gôndola, acham as coisas caras, e o governo que está dentro dessa estrutura paga o preço. Então, quando você tem uma economia muito forte, você precisa ter bens e produtos que não façam esse excesso virar uma coisa descontrolada. Então, o que está acontecendo no nosso país hoje é que o chamado PIB potencial, que daria conta para a gente não ter uma inflação, não está acompanhando esse nosso chamado PIB, esse consumo real. Então, hoje, o que a gente observa é que o governo precisa fazer a sua parte e todo mundo fica olhando isso, né? O mercado não é um vilão, o mercado não é essa briga do governo, porque o mercado exige, e o mercado sempre vai existir. Então, quando você tem esse excesso por uma economia aquecida, o governo tem que consumir menos, ter um ajuste fiscal para que a quantidade do consumo público ele abra espaço para o consumo privado. Quando isso não acontece, a política fiscal que nós estamos vendo hoje não está respondendo nesse sentido. Você tem esse excesso, você tem essa luta que está acontecendo aqui e a inflação fica fora de controle, como nós estamos vendo agora no final do ano. O que vai ser mais primordial para 2025? E, claro, acrescentando também a discussão sobre o dólar, né? Porque o Banco Central, nas últimas semanas, fez inúmeras intervenções e não necessariamente essas intervenções deram resultado. Então, o que é mais primordial para o ano que vem e o fato de se tentar controlar essa alta do dólar, que é uma alta que traz danos para a própria economia, como a própria inflação, não é? 2025, o combate a essa pressão inflacionária vai ser a prioridade do Brasil. Então você tem, por um lado, o Banco Central fazendo o seu papel, com o novo presidente que foi eleito pelo presidente Lula. Então Galípolo tem a sua missão e quando ele entra como presidente do Banco Central, espera-se que ele assuma a liturgia do cargo. Então é muito bom que ele seja presidente, que ele seja amigo do presidente da República, mas ele vai ter um papel institucional muito importante, inclusive usando as vias de comunicação, como um presidente do Banco Central precisa fazer. E me parece que ele está comprometido em levar a inflação para a meta, que não é 4,5%, é 3%. Então, e existe em economia o que a gente chama de curva S. Então, você está mexendo nos juros hoje, mas eles vão responder, a gente vai ver resultados reais daqui a 18 meses. Não é assim, você mexe nos juros hoje e você vai ter um resultado daqui a 6 meses. Os resultados demoram 18 meses. O Banco Central está mexendo hoje para ver resultados efetivos em 2026. Mas tem que mexer agora e tem que mexer firme. E, por outro lado, quanto mais o governo fizer o seu dever de casa, contendo os gastos e fazendo uma reforma administrativa, tendo um peso ideal na economia, mais fácil fica, inclusive, de conter essa inflação. É o que eu falo.
é o trabalho em conjunto, tá? da política fiscal com a política monetária. Se o governo fizer o seu papel, o seu dever de casa, menor é o peso da política fiscal, menos o Banco Central vai ter que atuar. Se o governo não fizer, maior vai ter que ser os juros. Então, quando se age com esse entendimento, a economia anda bem, porque se os nossos juros forem altos, isso ao longo do tempo acaba estrangulando o dinamismo da economia. Uhum. Não adianta o presidente falar, porque é um absurdo, não pode aumentar os juros. Não existe isso. Quando o governo trabalha bem de um lado, com peso adequado, fazendo uma boa política fiscal, contendo os gastos, reforma administrativa, tendo um peso equilibrado, o trabalho do Banco Central fica mais fácil. Inclusive o dólar responde, porque isso passa credibilidade para o mercado e o dólar cai. E o dólar caindo, a inflação cai também, porque vários alimentos, várias matérias-primas, elas são referenciadas no dólar. Então, se o governo quiser apoiar a inflação e o nosso país com credibilidade, ele tem que fazer o seu papel na política fiscal. E rapidamente, o dólar vira o ano ainda mais pressionado, ou seja, há espaço para novas altas? O Banco Central deve continuar agindo? Qual a leitura que o mercado faz desse começo do ano para o mercado de câmbio? Olha, eu entendo que nós vamos atravessar aí para 2025 nessa faixa ainda dos 6,10, né? Eu falo assim, o câmbio existe para humilhar os economistas, porque a gente sempre erra nas nossas projeções, né? Assim, e quanto mais volátil, quanto mais instável essa conjuntura toda, mais o dólar sobe. Então, assim, já vimos dólares aí a 6,30, 6,40. Então, assim, quanto mais estabilidade, o poder público passar com seriedade, fazendo o seu papel, todo mundo ganha com isso. Então, assim, se quiser que as coisas se ajustem, se quiser que a inflação volte a um patamar equilibrado, que o Banco Central suba menos os juros, é só o governo fazer o seu papel com uma boa política fiscal, conter os gastos, reforma administrativa, e as coisas se ajustam. E isso, assim, não estou falando novidade nenhuma. Né? Você olha a história dos países desenvolvidos, você olha, é só fazer uma leitura dos países que foram nesse caminho, que você vai ver que esse é uma questão prática, uma questão observável e que dá certo. Né? Não estou falando nenhuma novidade. Economista Carlos Cacheta, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Desejo a você uma boa passagem de ano e voltaremos a nos falar sempre. Grande abraço, até a próxima. Prazer todo meu. Grande abraço a todos. Obrigado.